bem? Tá começando mais um Também é Tempo, só aqui na página do Facebook do SBT Santa Catarina para você. E o nosso bate-papo hoje é sobre algo que a gente não liga muito com a primavera, é a saúde da nossa mente. Já pensou depressão sazonal? Você sentir essas mudanças numa época específica do ano? Para responder as nossas dúvidas, nos dar algumas dicas de como ficar mais saudável, mais em paz com a nossa mente, está aqui a psiquiatra Júlia Trindade, que vai conversar conosco nessa manhã. Júlia, muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Bom dia, Camila. Obrigada pelo convite, obrigada a todos pela estar assistindo, por falar um pouquinho sobre isso, né? Essa oportunidade de falar sobre depressão sazonal, que é algo que se conhece pouco, né? É um tipo de depressão, está dentro dos transtornos depressivos recorrentes, então são depressões que elas recorrem ao longo do tempo e ela pode acontecer em vários períodos de tempo, tanto na primavera, verão, inverno. É mais comum que se ocorra na época do outono e inverno, porque é onde se diminui a incidência de sol principalmente, né? Mas essa mudança, ela é bem característica. Então, algumas pessoas começam a sentir uma necessidade de dormir mais, de comer mais carboidrato. Então, as pessoas começam a dizer, meu Deus, eu tô ficando desanimado, pesado. E às vezes até aquela coisa do sol, todo mundo pensa assim, é primavera, é sol, eu vou me sentir melhor. E algumas pessoas realmente sentem o contrário. Então, isso pode acontecer e está muito relacionado. Mas são casos mais raros? É comum esse tipo de diagnóstico? Qual é a incidência, né, dessa depressão? A depressão sazonal ela tem uma prevalência baixa, mas eu acho principalmente porque normalmente a gente não pensa sobre isso. Eu acho que a gente parar para pensar e ouvir melhor esse paciente e ele começar a se dar conta de quando chega uma determinada época do ano ele se sente pior, a gente pode fazer mais diagnóstico disso. E aí tem um jeito de prevenir, porque aí quando a gente sabe que vai chegar essa época do ano, que ele vai ficar mais deprimido, vai ficar mais desanimado, vai ter um aumento de apetite, a gente consegue fazer prevenção, né? Porque tu não precisa esperar chegar para fazer o tratamento. E quem já tem isso de forma recorrente tem que manter o tratamento. Porque vai passar a época do ano, ele vai melhorar, ele vai dizer, não, então agora eu tô bem, eu posso parar. E aí não, é muito importante manter o tratamento, porque isso vai fazer toda a diferença. Quais são os sintomas assim mais comuns em que a pessoa precisa começar a ter um pouquinho de atenção que pode ser um sinal de alerta? Na depressão, do modo geral, normalmente os sintomas são o cansaço, que não necessariamente depressão é tristeza, né? Tristeza é um sentimento que todo mundo pode sentir, mas a questão do cansaço, um desânimo, aquela pessoa assim que ela não consegue mais ver um prazer nas coisas da vida, isso é muito característico da depressão. Então, ou cansaço, desânimo, ou tristeza, junto com algumas outras coisas. Aumento do apetite, principalmente na depressão sazonal é mais característico o aumento do apetite. Na depressão pode ter também a diminuição. Aumento da sonolência, então ela se sente muito sonolenta, muito indisposta. E aumentar a quantidade de ingestão de carboidrato. Então tem mais vontade de comer doce, pão. Essas coisas são algumas características que as pessoas podem pensar e principalmente quando isso for recorrente. Então chega aquela época do ano que eu sinto isso dura alguns meses. Eu faço meu exercício, tento fazer alguma coisa para melhorar, melhoro, mas quando vejo que está muito recorrente, está atrapalhando a minha vida, porque às vezes atrapalha a relação com as pessoas, atrapalha o trabalho e isso pode gerar um monte de consequência ruim. Tem bastante gente aqui na nossa live, o Yuri tá mandando bom dia, a Maristela também, o Eli tá mandando palminhas, a Marisa tá mandando bom dia e a Maristela já tá mandando a dúvida dela, você sabe que tá aí. Pode mandar as questões que a doutora Júlia está aqui para responder. A Maristela quer saber qual seria o tratamento mais adequado para a depressão sazonal. Então, o tratamento da depressão, do modo geral, depende do nível. Uma depressão mais grave, a gente sempre vai ter que usar medicação. Quando é uma depressão mais leve, e aí isso o profissional vai avaliar e vai conversar contigo, Maristela, para ver se ou o familiar que tem essa dúvida, se tem isso, e aí a gente vai ver se precisa medicação ou se só uma terapia adequada, né? Então, o tratamento psicoterápico. E principalmente depois a prevenção desses novos episódios, né? Então, tem que ter um acompanhamento especializado. Mas o que vai determinar se é remédio ou se é só terapia vai ser o profissional junto com a pessoa que está passando por isso. Tem a resposta da dúvida da Maristela. O nosso bate-papo hoje é sobre como as mudanças climáticas acabam influenciando na nossa vida e também sobre a depressão sazonal. Estamos tirando dúvidas sobre uma coisa que muitas vezes é pouco falada. Vai mandando as suas dúvidas, faça como a Maristela.
E, doutora Júlia, existem outros distúrbios que também podem ser afetados pela questão do clima, que os pacientes às vezes enfrentam, assim, mudanças na temperatura, climáticas, estações e sentem uma diferença na qualidade de vida? Sim, com certeza. Uma coisa que está muito em voga atualmente, a gente tem falado bastante, é sobre a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina que ela tem direta relação com o sol. Então, se a gente tomar sol, a gente vai ter uma produção normal de vitamina D. E a vitamina D já tem estudos mostrando a relação com depressão. Então, pessoas que têm baixa vitamina D têm uma maior tendência a ter depressão. E aí a gente vê porque nos países de maior latitude, que são aqueles que têm menor incidência do sol ao longo do ano, são os casos mais de depressão, geralmente mais grave. Então, o tempo tem bastante influência, e inclusive a questão do sol. O sol, ele melhora o humor da maioria das pessoas, sim, porque ele ajuda a produzir a vitamina D e isso dá uma melhorada no humor. E então, isso é uma coisa que é bem comum e a gente tem estudos mostrando, inclusive, por causa da alteração de incidência. E é muito impressionante, porque a experiência que a gente acha que a gente mora num local que tem muita praia, sol, e a gente acha que as pessoas não vão ter baixa de vitamina D. E aí que a gente se engana, porque tem muita gente que tem a vitamina D baixa que não se expõe ao sol. E a exposição do sol é aquela exposição com proteção, que é naquele horário de sol que não tem o risco de câncer, e áreas do corpo que absorvem o sol, como o antebraço e as pernas. Então não precisa ser muito tempo, mas 15 minutos de exposição já vai melhorar o humor e já vai ajudar a melhorar a qualidade de vida. É alguma coisa muito simples e que a gente pode fazer facinho em casa, já ir ali, pegar um solzinho, descansar um pouco. A gente já tem outra dúvida aqui, que é do Juliano Zanotelli. Ele pergunta, quando a pessoa deve procurar ajuda psiquiátrica, tem algum sintoma, sinal que pode ser percebido? Então, Juliano, a partir do momento que isso te causa sofrimento, isso que tu está sentindo, tem que buscar ajuda, né? Então, a ajuda serve para quê? Para a gente ter um diagnóstico, daqui um pouco é uma depressão, é uma ansiedade, tem outras coisas que podem causar isso. Então, a gente tem que buscar ajuda e ouvir um profissional que vai poder te auxiliar a fazer um diagnóstico, e mesmo às vezes pode começar pelo médico clínico geral. O clínico geral, ele vai poder te orientar, um psicólogo, mas é importante buscar ajuda sempre. E se tiver na dúvida, não sabe com quem falar, a gente tem já o CVV, que também é um Centro de Valorização da Vida, que tira essas dúvidas. A gente tem hoje a internet que nos ajuda, né, a divulgar essas coisas, esses grupos mesmo, que as pessoas podem tirar essa dúvida, e sempre procurar um profissional. É muito importante o acompanhamento profissional. Daí a resposta da pergunta do Juliano. A Maristela agradece a senhora, doutora. A Simone manda palminhas pra gente. O bate-papo é sobre a influência que as mudanças climáticas, o tempo, tem na nossa saúde mental. Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma questão? A doutora está aqui à sua disposição. Vai mandando aqui nos comentários e participa conosco nessa manhã. Doutora, uma outra coisa que está muito em voga é a ansiedade, né? De alguma forma, essas mudanças constantes assim no tempo também podem contribuir para essa pessoa ansiosa ou já nem tanto? Se a gente parar para pensar que a chuva, por exemplo, né? Então, uma pessoa que ela fica preocupada com alguma coisa, começa a fechar o tempo, vai vir um temporal, ela já pode ter uma crise de ansiedade por medo. E aqui tem muitas pessoas que têm medo da chuva, do trovão, do temporal. Então, essas mudanças climáticas, tem muita gente que fica ligado o tempo todo no tempo para saber o que vai fazer de bom, mas também tem gente que é muito preocupada com coisas ruins, com medo de que alguma coisa aconteça, medo do alagamento, medo de coisas que podem acontecer por essa mudança climática súbita, né? Então, tem muitas pessoas que têm medo das mudanças climáticas, porque isso gera muita ansiedade. O que vai acontecer se do nada eu estou na rua e cai um temporal? Então, isso na ansiedade, sim, tem influência. Tem muita gente que se preocupa com isso de forma, como com outras preocupações, mas de forma muito intensa. Então, é importante sempre estar ligado para saber como é que vai estar o tempo, mas também, se isso começar a ser muito ansiogênico, gerar muita ansiedade, tem que procurar um profissional, porque aí talvez é outro problema que está acontecendo. Não é só a mudança climática que é natural, né? Então, acontece todos os dias. A gente tem aqui uma interação do Matheus. Ele diz: olá, bom dia, o meu nome é Matheus Ramão. E ultimamente eu venho sentindo também muita ansiedade, nervosismo, eu começo a suar, tem muitos palpites, desespero, ansiedade. O que eu devo fazer? Eu não gosto muito de sair, eu gosto de ficar mais em locais fechados. Qual a orientação que eu devo seguir? Ele agradece, ele é de Caxias do Sul. Obrigada pela audiência, Matheus.
Tudo bem, Matheus? Então, esses sintomas que tu está nos escrevendo ali me parecem bem característicos de ataques de pânico, né? O ataque de pânico, ele é uma crise de um medo súbito, uma sensação desesperadora em que a pessoa tem falta de ar, palpitação, a mão sua, frio, calor, e isso pode acontecer em 1 a cada 3 pessoas durante a vida vai ter um ataque de pânico, o que não quer dizer que ela vai ter um transtorno do pânico. Mas a partir do momento que isso se torna recorrente e daqui a um pouco tu não sai de casa porque tu tem medo de estar na rua e ter um ataque desses, isso já se torna um problema e isso tem que ser tratado. E aí tu tem que procurar ajuda para poder te fazer um tratamento, porque se está te atrapalhando a tua vida, daqui a pouco tu não está saindo, não está vendo teus amigos, não está fazendo as atividades, tem tratamento. Não precisa ficar sofrendo isso, não. Busca ajuda que com certeza tu vai achar alguém que vai poder te ajudar com isso. Tem alguma técnica, algo que seja simples, assim, que ele possa fazer, algum exercício para tentar ficar um pouquinho mais tranquilo? Uma das coisas que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade, a primeira coisa é focar na nossa respiração. Então, existe uma técnica que a gente fala 4, 7, 8. Se procurar na internet vai achar facilmente. Que é uma técnica para a gente focar na nossa respiração e diminuir a ansiedade. O 4 é os 4 segundos que eu levo para inspirar pelo nariz. Então, eu vou respirar calmamente contando até 4. O 7 são os 7 segundos que eu vou ficar com a respiração trancada. E os 8 segundos são os 8 segundos que eu vou expirar pela boca. É uma técnica que ajuda bastante. Então, assim, mesmo que não consiga ficar os 7 segundos, só de tu ter que contar e ter que ir, isso vai diminuindo a frequência do coração e ajuda bastante. Uma outra coisa que é uma dica fácil é assim, começou a sentir esses sintomas de falta de ar, palpitação, sai daquele local que está te causando isso, muda. O nosso cérebro ele tem um jeito de mudar com o pensamento. Então, se eu estou fazendo alguma coisa, aquilo está me preocupando, eu vou para outro ambiente, eu toco, isso ajuda de verdade. E a respiração é muito importante. E para quem tem ou teve isso, começa a treinar a respiração, porque no dia que tu tiver essa crise, vai te ajudar e já vai prevenir. E o exercício físico também é bem importante. O exercício ele nos ajuda a controlar bastante a frequência respiratória e diminuir a chance de ter uma crise de ansiedade. Muito bacana, até porque a ansiedade é algo que está muito presente, a gente fica muito nervoso, os deadlines, né, as coisas que a gente precisa resolver sempre nessa rotina. Pessoal, vão mandando as dúvidas porque a gente está chegando nos minutos finais do programa, então se você ainda tem alguma coisa que gostaria de saber, a doutora está à disposição, a gente não encerra com pergunta pendente aqui na nossa live. A Maristela pergunta, vontade de chorar sem um motivo específico pode ser considerado um início de depressão? Tem algumas pessoas que são mais emotivas, né? Então se emocionam olhando alguma coisa, mas a partir do momento que essa vontade de chorar sem um motivo específico tá repetitivamente e com algumas outras coisas, alguns sintomas, a gente pode pensar que é depressão. Mas só quem vai fazer o diagnóstico correto é um profissional de saúde que vai te ajudar com isso. Mas eu sempre falo que assim, tá te causando sofrimento e tá sendo repetitivo, tá na hora de ligar o nosso alerta que pode ser realmente alguma coisa importante. A gente tem também uma pergunta da Jéssica Carolina. Ela diz, bom dia, eu sou muito ansiosa e há pouco tempo começou a aparecer alergia nas minhas mãos e braços. Isso pode ter a ver com ansiedade? Bom dia, Jéssica. Então, eu sempre falo que a ansiedade ela pode dar sintoma do fio de cabelo até a pontinha do pé. Né? Então, assim, lesões de pele podem sim ser causadas por distúrbios de ansiedade. Por quê? Quando a gente está muito ansioso, o nosso cortisol, que é um hormônio produzido para situações de estresse, para a gente se preparar para lutar ou fugir, quando a gente está muito ansioso, isso está sempre o tempo todo. Então, esse hormônio ele vai atuar em todo o corpo, inclusive podendo fazer lesão de pele, com certeza. Tá aí respondida a pergunta da Jéssica. Se você tem mais alguma dúvida, olha, nós já estamos encerrando. Eu vou pedir para a doutora deixar uma dica, então, para que a gente possa ter um pouquinho mais de qualidade de vida, algo que no dia a dia possa ajudar a ter um pouquinho mais de tranquilidade para o pessoal que é ansioso, que surgiu bastante questões, né, nesse sentido. A ansiedade ela é bem comum, então, e a gente está num mundo que nos pressiona bastante por causa da ansiedade. A gente está sempre correndo para tudo, né? Então, saiam, vão dar uma caminhada, peguem o sol é muito importante. Então, tomara que a gente tenha mais dias de sol para as pessoas poderem dar uma caminhada e respiração. E estejam perto das pessoas que você gosta, que isso também faz toda a diferença para a gente ficar menos ansioso e se sentir mais acolhido. E estou à disposição para qualquer coisa, se ficar alguma dúvida também quiser mandar, eu respondo e estou sempre à disposição para poder ajudar.
Tá aí, então, se alguém tem mais alguma dúvida, gostaria de tirar mais algum questionamento, a doutora está à disposição nas redes sociais. O nome dela está ali na nossa live, é só entrar em contato. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Já saímos com algumas dicas, uma forma de viver um pouquinho mais tranquilo nessa rotina maluca. Obrigada, doutora. Eu que agradeço a todos pelo contato e estou à disposição. Tá certo, muito obrigada a todos vocês que estavam conosco nessa manhã aqui no Também é Tempo e a gente se encontra no próximo programa. Até lá, tchau, tchau!